A paz do Senhor, irmãos, como é que vocês estão? Estamos iniciando hoje uma nova série de estudos nos nossos pequenos grupos de adultos, de jovens, de adolescentes, uma série que nós chamaremos de Santificação Profunda. Nós passamos os 2 primeiros meses, de fevereiro e março, falando sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Nosso pastor ministrou para nós e foi um tempo muito bom, um tempo muito gostoso de nós nos aprofundarmos dos principais ensinamentos da Bíblia. E Deus nos trouxe uma direção para esse tempo e nós aprendemos um pouco mais sobre santificação. E não somente sobre a ótica daquilo que nós podemos melhorar, daquilo que nós podemos aprimorar na nossa fé, mas pensando pelo olhar de Cristo a respeito de aprofundamento. Nesse primeiro vídeo, nessa primeira semana que nós estaremos ministrando, ruminando essa palavra, nós aprenderemos o porquê da salvação. Por que nós devemos nos santificar? Por que nós devemos ser santos? E Pedro ele afirma na carta dele que nós devemos ser santos porque ele é santo. Ele quem? Jesus é santo. Então, a santificação, ela advém de uma pessoa, e essa pessoa é Cristo, e ela representa a essência e a razão da nossa fé. Em Efésios capítulo 3, verso 8, e esse é o nosso texto principal desse estudo, fala assim: ainda que eu seja a menos digno de todo o povo santo, e recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis ou insondáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Então em Cristo existe riquezas insondáveis, em Cristo existe conhecimento, existe experiências que olhos não viram, ouvidos não ouviram, homens ainda não vivenciaram isso. E isso está disponível para nós. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que o nosso crescimento, o nosso aprimoramento da fé não é algo pessoal, mas é algo que nós desenvolvemos juntamente com Cristo. É Cristo que opera em nós, e nós, estando em Cristo, nós vamos crescendo nesse conhecimento e nós vamos nos santificando e nos tornando mais parecidos com Ele. E nós entendemos que a santificação, o estágio de fé, o estágio de santidade que nós estaremos é do tamanho do Cristo que nós conhecemos. Então, se Jesus para mim é um Jesus pequeno, é um Jesus à minha própria imagem, à minha própria concepção daquilo que eu pressuponho a respeito das minhas experiências, a minha santidade, a minha correspondência vai ser desse tamanho desse Cristo. No entanto, quando nós conhecemos mais profundamente a Cristo, por isso que é santificação profunda, nós vamos adentrando mais a fundo nessa verdade e nessa necessidade que nós temos de nos santificarmos para sermos mais parecidos com Ele. Então, nesse encontro de hoje, nós vamos falar a respeito de 7 aspectos que nós temos que conhecer mais de Cristo, para que nós desenvolvamos a nossa santidade. Nós teremos 9 semanas que nós vamos falar sobre outros aspectos maravilhosos, um conhecimento assim muito gostoso de nós compartilharmos no pequeno grupo. E hoje nós falaremos a respeito da pessoa que é mais importante, que é Jesus Cristo. A primeira coisa que nós temos que meditar a respeito de Cristo é a respeito do governo que Ele exerce. O governo de Cristo está dentro do fato de que Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Paulo afirma em Colossenses capítulo 1, verso 17, que em Cristo, nele, tudo subsiste. Pensa toda a criação, os astros, as estrelas, o cosmos, a natureza, as pessoas, as revoltas, as paz, tudo isso, tudo subsiste em Deus, em Cristo. Tudo está sob o governo dele. Então, quando nós entendemos que tudo está sob o governo dele, nós compreendemos que ele é Senhor, que ele é grande, que ele é majestoso, e nós devemos temer a esse Cristo, porque ele detém sob suas mãos todo o governo. E esse é um aspecto muito importante, porque muitas vezes nós entendemos que Jesus é o Senhor. Nós concordamos, nós vamos falar assim, beleza, Jesus é o Senhor. Só que as nossas ações, e aqui que entra a santificação, as nossas ações não correspondem com o fato de que Jesus é o Senhor, de que Ele governa, não somente numa parte da minha vida, mas sobre toda a minha vida, seja financeira, emocional, familiar, seja conjugal. Ele governa, Ele é soberano. Um segundo aspecto que eu queria falar é a respeito da salvação.
Além de Cristo ser o Senhor, Cristo ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Só que quando a gente pensa assim, talvez a gente analise sobre a ótica de que ele é aquele Salvador que veio nos ajudar, nos auxiliar. Mas é muito mais do que isso, porque pense assim, nós não estávamos somente feridos, mas a Bíblia fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós não estávamos somente nos afogando, sabe? Estávamos nos afogando. Não, nós estávamos completamente mortos mesmo. Nós precisávamos de um encontro profundo e transformador, e aquilo que a Bíblia chama em João capítulo 3 de novo nascimento. Então, Cristo veio nos salvar de toda a nossa essência, que estava morta, que estava completamente deteriorada. Então a gente não precisa de somente um ajudador, mas realmente um Salvador que nos salve completamente. Um terceiro aspecto a respeito de Cristo que nós vamos meditar é a respeito da amizade. Cristo, além de ser Senhor sobre nossas vidas, além de ser o nosso Salvador, a Bíblia afirma que Ele é o nosso amigo. João capítulo 15, verso 15, fala que Ele não já nos chama servos, mas Ele nos chama amigos. É tão interessante porque nós vimos que Jesus desenvolve amizades ao longo dos anos que Ele esteve aqui ministerialmente na Terra, e amizades com pessoas pecadoras, amizades com pessoas que eram mal vistas, como Mateus, que era um cobrador de impostos. Mas ele fala no capítulo 11, 19 de Mateus que ele era amigo de publicanos e pecadores. Então, Cristo estende a sua amizade para pessoas ruins como eu e você. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que a santificação ela é muito mais palpável do que nós pensarmos num Jesus distante que está nos cobrando o tempo inteiro para que nós sejamos melhores e mais eficazes ou produtivos. Um quarto aspecto que nós meditaremos é a respeito da perseverança, porque Cristo, Ele é aquele amigo que não desiste de nós. Ele é o Senhor de nossas vidas, o Salvador de nossas vidas, Ele é o nosso grande amigo, mas Ele persevera até o fim juntamente conosco. João capítulo 13, verso 1 fala que, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor de Cristo por nós, a graça que Ele estende sobre nós, não tem fim, não tem um término, não tem um limite. Essa é a graça, esse é o amor que Cristo despende até nós. Então, quando nós vamos aprofundando nesse aspecto da santificação, nós conseguimos entender que mesmo quando eu falho, mesmo quando eu não consigo, mesmo quando eu não me sinto apto, Ele continua perseverando por mim, porque Ele me ama até o fim. Um quinto aspecto, e isso é maravilhoso, é que Cristo é o intercessor. Ele é o Senhor de nossas vidas, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso amigo, aquele que vai até o fim conosco, mas Ele também é aquele que intercede por nós. Jesus não é aquele bom moço que veio aqui na terra, se sacrificou alguns anos, venceu, voltou para o céu e agora está lá vivendo as mordomias do palácio de Deus. Não. A Bíblia fala que hoje Cristo, Ele intercede por nós. Cristo, Ele está mais preocupado com o nosso crescimento do que nós mesmos. Cristo está mais entregue, comprometido com a minha e a tua santificação do que nós mesmos. Porque Ele nos ama de forma incondicional e profunda. E Ele intercede quando nós não conseguimos, Ele está lá junto ao Pai, intercedendo. Pai, eu rogo a eles, eu rogo para que, complete a sua obra neles. E Cristo intercede por nós nas nossas minúcias, nos nossos mínimos detalhes, porque Ele nos ama profundamente. E os últimos dois aspectos, o sexto, é a respeito do retorno de Jesus. O retorno de Jesus nos traz esperança de que a obra ela é urgente, porque Ele está voltando, então nós não podemos vacilar, nós temos que estar vigilantes, como diz a palavra, aquilo que Jesus fala, nós temos que vigiar porque a carne é fraca, mas não somente mostra esse aspecto da urgência, mas o aspecto de que nós temos uma esperança, porque Ele irá voltar e naquele grande dia os mortos ressuscitarão e nós viveremos com Ele. E o sétimo aspecto, e para mim o mais maravilhoso desses, é a respeito da ternura de Jesus. Porque a Bíblia afirma que Ele é manso e Ele é humilde. Então, Ele está sempre aberto a nós. Jesus está sempre acessível a nós. Jesus, Ele não se sente repelido ou enojado com a nossa pecaminosidade. Ele é aquele que
junto com a sua saliva e com o barro, com a lama, e ele toca naquilo que muitas vezes é mais sensível a nós. Jesus é aquele que caminha junto aos leprosos. Jesus é aquele que ama a prostituta. Jesus é aquele que se aliou de certa forma ou trouxe discípulos para si, pecadores, homens iracundos, homens que são como eu e você. E Jesus, ele é manso e ele é humilde. Ele fala assim, cara, vem comigo porque o meu jugo é suave. Pode parecer que é impossível para você ser como eu sou, ser santo como eu sou. Mas vem comigo porque vocês irão aprender de mim, que eu sou manso e eu sou humilde. E por isso nós temos ousadia de entrar na presença dele e caminhar e nos aprofundar na santidade, nesse aspecto da santificação. Por que será que nós temos que nos santificar? Que fique essas reflexões para nós a respeito desses aspectos de Cristo, que nós possamos meditar e nos aprofundar nisso. Deus abençoe sua vida e até a próxima.